E aí, pessoal, como estão? Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, depende que horário do dia você está assistindo aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo, direto da Tech Mentor Lab. Boa, vamos lá. Novidade aqui, né? A gente está, enfim, inaugurando um novo formato. A gente vai vir aqui semanalmente trocar uma ideia sobre assuntos da semana, sobre coisas que a gente postou também no canal. A gente quer começar a abrir para vocês comentarem. Quem quiser participar com a gente também, pô, vão ser todos super bem-vindos aí. Sugerir algum tema para a gente trocar ideia também, compartilhar, dar opinião, vir aqui com a gente, enfim. Pode discordar da gente também, né? A gente gosta. Com certeza. Vai trocar bastante ideia também. Com certeza. Boa. Juan, vamos começar aí dos vídeos da semana, cara. Essa semana a gente postou dois, né? Foram dois conteúdos voltados para o desenvolvimento de liderança, né? Primeiro, Sim. eu trouxe ali a questão de uma reflexão sobre liderança, sobre estresse, sobre agir sobre medo. E tu veio com uma abordagem ali da Sobre alimento. Você se escolher, se reconhecer. você e você mesmo, tipo, como que tu pode ser uma boa companhia para ti mesmo? Já que essa companhia, ela é eterna, né? E é o teu, teu incentivador. Tem uma pessoa que vai estar com você sempre, todos os dias da sua vida, é você mesmo. É essa, exato. E aí vocês podem se ajudar. O engraçado é que a gente tem a tendência, né, de tratar nós mesmos pior do que a gente trata os outros. Sim, tipo, a autocrítica, né? A autocrítica super, super avançada, assim, e parece que até propositalmente esquecendo do reconhecimento. Sim. É fácil, né, a gente ser super crítico. É fácil e é comum e a gente acaba adotando isso. Eu acho que Parece até como um mecanismo, né? Tipo, pô, o mecanismo para eu fazer eu evoluir é eu ser muito crítico comigo mesmo. Cara, pode até dar certo, né? Mas, tipo, daí tu se enche de cicatrizes, né? Se enche de traumas e acaba fazendo uma jornada um pouco mais difícil. Então, tentei dar uma visão sobre isso, sabe? Naquele papo. eu acho que ainda mais quando você está numa posição de liderança, onde naturalmente existe uma responsabilidade maior, não só pelo que faz, mas pelo trabalho de outras pessoas, outras vidas. E quem chega numa posição de liderança chega lutando com várias coisas internas e externas. Então, acho que a cobrança que você faz em cima de você mesmo é muito grande. E Sim, se perder nisso, de alguma forma, é muito fácil. sim. No livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, uma das regras, se eu não me engano, fala de cuide de você como se você cuidaria de outra pessoa, né? Cara, e foi exatamente isso que eu tava pensando. Quer dizer, várias coisas eu tava pensando quando eu gravei aquele vídeo, mas uma delas foi essa, assim, sobre falar do jeito como a gente vem conversando ali em comunidade, é sobre compartilhar sobre isso, sabe? Sim. E tudo bem, você como liderança poder sentir a vontade de compartilhar e se abrir com alguém do teu time, no sentido assim, nossa, às vezes eu também acabo me cobrando demais. São aquelas conversas que vão abrindo o caminho para um ambiente seguro, para um ambiente de confiança. Não é nada proposital, né? Nossa, vou me abrir para a pessoa se abrir comigo, mas no sentido de vocês estreitarem uma relação, né? E, cara, o dia a dia fica muito mais leve. Isso, sim. Muito mais leve quando você consegue se abrir dessa forma e, enfim, se acolher também. É muito E sobre. aprender, cara. Nossa, eu aprendo muito com os meus liderados, compartilhando esse tipo de coisa também. Às vezes tem alguém que viveu um cenário que eu nunca vivi. Sim, Outro dia compartilhando com alguém sobre isso, alguém que veio, por exemplo, de fintech. Eu não passei por essa experiência, não trabalhei numa fintech. sim. E a gente compartilhando sobre incidentes fora do horário e tal, e essa experiência do tipo, cara, qualquer hora, durante a madrugada, teu celular pode tocar. Pô, e como que tu lidava com isso? Como que foi isso para ti? Como que tu aprendeu? Como que isso agora no nosso dia a dia é diferente? Poxa, é totalmente diferente. E pude trocar um pouco de experiência e aprender, sabe? Por ter se sentido à vontade de conversar. Legal. Uma construção. Uma construção. Perfeito, construção. Nossa. Legal. A gente falou também sobre medo, acho que são temas até que se relacionam, né?
Sim. Muito motivado por me lembrar de momentos onde eu mesmo estava ali com medo de não saber direito, né, o que eu estava fazendo. Isso já aconteceu. Cara, será que é a melhor decisão ou não? O que isso vai significar na minha carreira, sabe? Uma decisão que você precisa tomar ali. E sempre pensando sozinho, né? Sim, Sempre, tipo, sim. construindo sozinho o medo, fortalecendo ele, se criticando e aumentando mais ainda, né? Eu acho que principalmente no início de primeiras posições de liderança que eu assumi, então, das pessoas que eu ouço, né? O medo, ele tá muito junto ali. Pô, mas eu vou tomar essa decisão, vai ser ruim, eu vou dar esse feedback negativo, como que a pessoa vai reagir? E no final, existe uma crença ali da pessoa de que o emprego dela está sob risco, a vida dela está sob risco de alguma forma. E eu acho que isso, acho não, né? Acho que tem estudos suficientes aí que comprovam que quando você está num estado de medo, de estresse, a tua capacidade cognitiva de tomar decisões, ela fica comprometida. Acho que Uhum. o vídeo vem muito para trazer esse alerta. Sim. E acho que é um livro do Flávio Augusto que eu li uma vez sobre tu desafiar o medo e tentar pensar assim, cara, qual que é o pior cenário possível que pode acontecer? Se esse meu medo virar realidade, né? Tá, então hoje eu vou me propor a passar um dia sobre esse pior dia da minha vida. Como que ele seria? É, pô, beleza, eu consegui sobreviver, eu conseguiria sobreviver. E aí começar a encarar o medo e não só fugir, né? Sim, Porque, como tu falou, eu achei muito interessante quando tu trouxe a história do leão, né, que a gente conhece, cara, sim. faz parte do nosso instinto, não vem nem do subconsciente, já é do instinto tu querer correr do medo. E isso no nosso dia a dia, se a gente deixar entrar no piloto automático, né, e sair correndo sempre que bater o medo, aí tu deixa de aprender, né, deixa de gerar aprendizado, e ainda gera traumas, né? Gera problemas que daí tu se blinda para uma coisa, tu ainda corre e fica mais fraco ainda para ela. Fraco no sentido, né? Tipo, caramba, não aprendi, não construí algo. É engraçado porque mesmo tipo, no nosso dia a dia, estamos liderando times de tecnologia. Esse instinto de medo, ele nos ajuda muitas vezes. Cara, deu um incidente, cara, a máquina travou, o cliente está reclamando de tal, pô, um grande cliente que é da churn, cara, uma das melhores pessoas quer dar turnover. Cara, tu aciona esse sistema de resposta rápida e faz o que tem Uhum. que fazer. Sabe, agenda a reunião, abre incidente, fala com as pessoas, traz, conversa com o cliente. Só que isso precisa durar, cara, 5 minutos, no máximo. Fala, Sim, beleza, aqui, ó. Fugir ou lutei com o leão, coloquei as coisas no lugar, agora a gente acompanha, volta para o estágio natural. né? E Exato. essa é uma resposta positiva do corpo, nos ajudou e levou a gente para um lugar e a gente melhorou, né, ou resolveu o que tinha que resolver. Agora tu pega amanhã, senta com calma, junta todas as evidências e aí agora monta um plano. E Aí a aprende. gente faz, exatamente, aí a gente aprende, constrói plano, constrói pós-mortem, né? E plano de ação para evitar que isso aconteça de novo, investiga a causa raiz, enfim. Boa. Agora você está o tempo todo, 100% do tempo, ou grande parte dele, preocupado com qualquer coisa que pode acontecer com você, se você tomar decisão A, B ou C, é um caminho bem ruim aqui. Não só Sim, liderança, acho que isso impacta em time, impacta na empresa inteira. Então, estar em um estado de medo constante não é normal. Assim, você que está ouvindo a gente aqui, não é normal. Vamos conversar, conversa com a gente, conversa exato, com a liderança, conversa com o teu time, com quem for. Tá nesse estágio de medo o tempo todo não é normal, não é saudável e não é bom para ninguém. exatamente. Não é saudável, é algo muito importante de se dizer, né? Sim, Porque parece que a gente está sempre se cobrando, ou a gente está sendo falando sobre como progredir na carreira, como incrementar, sobre como evoluir, como dar o próximo passo, tipo, sempre pensando em caminhar, em correr, né? Evoluir. Mas evoluir na carreira também é sobre como fazer essa viagem ser saudável e legal e tu poder curtir ao mesmo tempo, né? Então poder aproveitar tudo que você está fazendo. E para poder aproveitar tem que estar saudável. sim. Então, E acho que não vamos confundir isso com uma falta de ownership,
uma falta de preocupação com o resultado, porque às vezes você está num cenário que está difícil, né, a empresa está passando por um momento mais turbulento, não quer dizer que você não tenha que prestar atenção nessas coisas e tomar ações, né, junto com as pessoas, junto com os times para resolver. Exato. Mas você permitir que isso interfira em como você está se sentindo 100% do tempo, aí é onde a coisa não para de pé. E saber isso, pegar depois, refletir sobre isso, pensar conscientemente, vai te ajudar também a perceber quando alguém do teu time estiver passando por isso, né? Sim. E conseguir fazer as provocações quando tá sentindo que algo tá aparecendo, que a pessoa não tá conseguindo lidar, ou só precisa de alguém que se sinta à vontade de compartilhar sobre isso, né? Vai ser mais fácil quando você passou e gerou um aprendizado do que tu tentou correr desse medo. Então, beleza, passou, aprendeu, entendeu, e aí agora, além de se ajudar, além de ser uma boa companhia, se ajudar a lidar com isso, aí como líder, né, a gente começa a ajudar as pessoas, o time, como lidar com isso também. E isso pode aparecer em vários momentos, né? Sim? Desde o momento da pressão profissional ali, eu acho que eu vejo isso toda virada de quarter, é uma corrida, uma correria, né? A gente se vê ali sob pressão e a gente tá fechando e já pensando nos próximos 3 meses, super corrido, a gente se vê assim, mas também pode aparecer de um momento na vida pessoal, né? Uma Sim. dificuldade, enfim, diversas coisas que podem acontecer na vida pessoal e a pessoa está precisando passar por esse momento, precisando de uma ajuda para interpretar o que está acontecendo. Então, nesse momento também acho que o líder tem um papel importante de ajudar a identificar e compartilhar e usar desse ambiente seguro para ajudar essa pessoa, sabe? Demais, demais. E não vamos confundir também que, vamos supor que a gente está passando por um momento de estresse aí, um time está atrasando um projeto, por exemplo. Pode ser que se interprete essa nossa sugestão de que, pô, não vamos viver em estresse, não vamos viver com medo. Tipo, então beleza, vamos esticar o prazo e é isso. Né? Eu acho que não é sobre isso, tá? Eu acho que é sobre ajudar o time a entender o que está acontecendo e o time ter paz e um estado de espírito certo para, de repente, arrumar uma alternativa de corte de escopo, de cortar um caminho aqui, outro ali, de replanejar uma fase que estava mais para o final, para o início, para, enfim, para disponibilizar para clientes antes uma parte, né, para a gente conseguir acelerar de alguma forma. Então é mais sobre isso, para a gente ter paz de espírito e capacidade cognitiva para tomar boas decisões nos momentos que são desafiadores, né? Ao invés de se entrar nessa espiral de tô com medo, tô preocupado, vamos esticar o prazo, ou não funciona, vamos trocar o time, acho que não é por aí. Sim, e eu acho que quando a gente está bem, e aí a gente consegue explorar as outras coisas que inclusive nos diferenciam, né? Capacidade cognitiva, como você falou, pensamento crítico, a visão sistêmica, porque isso requer uma energia, requer tipo um tempo de foco para tu parar, identificar algo que não está claro, então rabiscar, pensar, linkar uma coisa com a outra, chamar alguém que tu não estava nem pensando para conversar, pegar uma visão do outro time. Nossa, depende de uma energia. Agora, se está esgotado, como é que vai fazer isso, sabe? Não tem como. Não vai fazer. Beleza. Bom, fechamos aí os temas que a gente trouxe na semana. A gente combinou aqui de falar para vocês aqui sobre 2 artigos. Um que muita gente já comentou por aí, né? O texto do CEO da Shopify. Sim. Vamos falar um pouco sobre ele. E a gente quer fazer uma indicação de um artigo sobre AI para vocês, que a gente achou super interessante também. Vamos começar da Shopify, Juan? Boa, vamos. Vou até colocar na tela aqui. Foi. Eu não sei se vazou para todo mundo, né? Mas todo mundo ficou sabendo, mas isso daí vazou antes de ele publicar, né? E depois ele veio ao público trazer esse tema, porque a galera já estava sabendo aí. Sim. Boa. Bom, você fez o texto resumindo, né, Juan? O que teus insights aqui, quais foram, e tua opinião também sobre o que está escrito? Boa.
não deixa de ser algo interessante, como vários outros temas que a gente traz aqui. Delicado, né? É Sim. delicado pela quantidade de interpretações que isso pode gerar, mas acho que, assim, prefiro interpretar pelo que está escrito. Então, vamos pegar das palavras do que está escrito e o que dá para a gente tirar com elas. Achei esses pontos bem legais, interessantes, na verdade. Um deles é um pouco mais polêmico, um pouco mais complicado lá para baixo, sobre se quer pedir headcount, então me prova que não dá para fazer isso com o IA. Sim. Tem algumas abordagens, dá para chegar em algumas conclusões sobre isso, né? Mas eu vejo que o texto como um todo ele foi assim provocativo e para setar a régua, assim, para a gente sair para a gente não, né? Para quem está no Shopify, para todo mundo que está nesse contexto aí, sair do sentido assim, escrever uma instrução no GPT tá usando IA, mas partir para um momento de estou usando IA para realmente multiplicar o potencial do meu trabalho. Potencial, e aí, potencial no tipo dessas coisas que a gente estava falando, né? Visão sistêmica, pensamento crítico, elaborar algo que durante o meu dia, com essas horas que eu tenho, talvez eu não conseguiria, mas usando essa ferramenta para potencializar, eu consigo um resultado melhor. Algo nesse sentido, sabe? O sentimento geral que eu saí desse memo aí. Boa. No geral, que eu acho legal se posicionar do que não se posicionar. Eu acho interessante Legal. determinar esse caminho, né? Claro, por mais que talvez seja diretivo demais em alguns pontos, eu acho importante, né? As grandes lideranças das empresas se posicionarem com relação a IA. Eu já ouvi de uma outra liderança super relevante uma frase que talvez sintetiza, assim, que falou, ó, quem não está usando está atrasado, beleza? Então, talvez isso passe a mesma mensagem, tá? Mas não passe de uma forma tão diretiva. E também tangibilizou, porque ele trouxe alguns exemplos, né? Sim. Poxa, vamos prototipar, beleza, vamos usar AI, e vamos aprender, beleza, vamos criar canais para compartilhar, para todo mundo poder aprender junto e testar, não vamos ficar assim com uma coisa só para gente, porque isso também é bem interessante, né? Por que compartilhar? Porque é uma ferramenta, é algo que justamente deve potencializar o time. Não é tipo um skill assim, né? Tipo, vou pegar aqui, vou aprender uma linguagem nova, vou aprender sobre AI e me diferenciar no mercado. Não, é um skill, é algo para ser utilizado pelo time todo, sabe? Sim. Um ponto que eu achei super legal, vou confessar, quando ele fala que o uso de AI vai ser medido em performance review, em review de par, feedback 360, esse tipo de coisa, aí eu acho que ele poderia resumir só aí, porque essa é a maioria das pessoas que trabalham em empresas, essa é a principal linguagem, né? Pelo que eu vou ser cobrado aqui, né? O que vai determinar se eu vou crescer ou não, e geralmente a performance review tem um peso grande. Uhum. Então, quando ele fala que, de alguma forma, isso vai ser mensurado, eu acho legal, tá? Desde que, né, não seja aquela coisa inquisitora, né? Inquisitiva, Sim, como você não sim. usa, desde que seja em prol do aprendizado. E quando a gente fala de performance review, a gente está falando sobre uma pessoa, né, time se avaliar, líder avaliar liderado. E aí Sim. eu vou deixar uma provocação aí para quem está assistindo a gente até agora. Pergunta para o teu time, teu próximo ano, pergunta para cada um sobre o que essa pessoa já está usando de IA, ou se ela está usando. Mas antes de fazer a pergunta, faz um exercício e tenta pensar qual que vai ser a resposta que deve vir. Só para ter uma ideia da expectativa do que você como líder já sabe, talvez até espera, e entender como é que está sendo a visão também do teu time sobre isso. Eu te garanto que as respostas vão te surpreender. Eu fiz esse experimento e tem sido bem legal. Então, faz um teste sobre isso, vai ser legal. Está usando mais ou menos do que você imaginava? Menos do que eu imaginava. Uhum.
Interessante. Mas só o fato de perguntar Tem que perguntar. também já começa a gerar esse interesse e principalmente abre o canal para conversa. Boa. Só de poder falar, né? Tem essa oportunidade, existe aqui, já existe essa outra, eu não conhecia. Vamos criar um canal para a gente compartilhar entre a gente sobre isso? Beleza, vamos. E aí vai endereçando. Legal. O que me vem na cabeça é que quando a IA ajuda, melhor produto, isso todo mundo sabe, né? Mas a partir do momento que você falou, opa, se eu utilizar bem e isso aparecer de alguma forma para quem trabalha comigo, a minha chance de ser melhor avaliado é maior. Uhum. Então, acho que aqui ele vai muito na veia de, não, beleza, preciso usar bem, as pessoas precisam saber que eu uso. Então, o que eu faço aqui? Como é que eu tiro o melhor proveito da ferramenta? Sim. E manda ver. Então, achei muito legal. Tem N perguntas que surgem, né? Questão de segurança, homologar ferramenta, será que eles estão ajudando, né, ou custeando plataformas pagas? E tem N questionamentos que me surgem, né? Não estou lá para saber, e também, enfim, não sei se cabe a gente aqui saber, mas são preocupações que me surgem porque eu duvido que em janeiro, quando todo mundo estava fazendo orçamento, previu lá uma linha de custos com AI. Eu Não. acho difícil que as maioria das empresas tenha feito isso. Aliás, fica a dica aí para os próximos planejamentos financeiros aí, se for participar. Mas é isso aí. Cursos com AI e nossa, e isso pode simplesmente se multiplicar, né? Porque como a gente tem visto, a gente saiu de ferramentas gratuitas para versões de $1, $2, $10 e agora tem de 200 e agora já tem de 500 a $2.000. Já tem gente falando sobre, nossa, já está se equiparando a um salário para chegar naquele papo de AI versus uma pessoa, e aí esse assunto só vai se criando, e aí quando a gente fica só vivendo de manchetes, aí esse assunto vai ficando cada vez mais cheio de manchas, né? Então, mais um convite do porquê se aprofundar, entender em que régua todo mundo tá, quem são os outliers, o que eles estão fazendo e onde que a gente pode estar dentro disso tudo, né? É interessante que toda semana surge algum artigo, alguma notícia que a engenharia de software vai acabar, né? Sim, Pode ser papo do nosso próximo. pode ser do próximo, que é grande. Vamos juntar todos os artigos e entrevistas que falam que desenvolvimento de software vai acabar. Boa. Não acredito nisso já, de cara já falo. Eu acho que vai mudar, mas não vai acabar. Uhum. Mas é interessante. Então, fica aí nossos comentários sobre a Shopify e o uso de AI. E vamos entrar aqui na recomendação de artigo, Juan, para a galera ler. Boa. Vou botar aqui na tela também. Sensacional. Incrível. E já começa com uma provocação assim nas primeiras linhas, né? É. Sobre e a gente pensar sobre isso, talvez um pensamento que pouquíssimas pessoas tiveram a começar a se deparar, né, com o uso de IA. Sim. O Norman Noble, ele é CTO da plataforma Mind Valley. Se você tem um iPhone, você tem o aplicativo deles, porque os novos iPhones estão saindo já com o aplicativo da Mind Valley. Aplicativo de desenvolvimento pessoal, meditação, vários cursos lá interessantes. Eu conheci o Norman, fiz uma mentoria com ele de alguns encontros, foi muito legal. Cara diferenciado, é incrível. Recomendo vocês seguirem ele ali no LinkedIn, no Medium também, para entender o que ele está falando. Norman, how are you, man? Não sei se ele vai estar vendo ou não, mas vamos lá. Fica um abraço. Ele compartilhou esse artigo que eu achei muito interessante, esse olhar. E a provocação dele foi a seguinte, né? Quais são as habilidades humanas que têm vantagem sobre a AI? Né? Mais ou menos isso. E aí eu vou direto ao ponto aqui, para a gente não passar, né, pelo artigo todo, vou deixar os detalhes para vocês explorarem aqui. Mas ele criou essa hierarquia, né, da vantagem humana perante a AI, né, com esses 4 elementos. Na base dessa pirâmide está a execução técnica. E a execução técnica é algo que a AI já domina muito. Exatamente. É onde a gente compete.
mas, né, a gente tem tanta vantagem, assim, perante uma máquina, quando a gente fala de execução, certo? Exatamente. E foi por onde a gente começou, né, as execuções técnicas. A IA tem explorado bastante nesse sentido, mas o que eu acho interessante é que não está se apegando só a isso, né? Tipo, eu lembro a primeira vez que eu tive contato com o GPT, que uma pessoa me mostrou dizendo assim, cara, olha esse completador de query aqui. Eu peço uma query, ele me gera o resultado dela. Começou técnico, começou bem técnico. Hoje ainda não supre toda essa base da pirâmide, né? A gente tem Aí, enfrentado aí limitações de contexto, tá, um monte de coisa assim, mas já está explorando as outras também. sim, Isso que sim. é, tipo, quando a gente olha para o mercado, seria quase que um perfil T, né? A pessoa que é um bastante técnico, mas já começa a explorar um pouquinho sobre as outras, né? Um T invertido aí. Falando de tecnologia, os desenvolvimentos menos complexos, desenvolvimento de teste, funções específicas que têm resultado X, sabe, execução técnica, tipo, analisar um documento, cara, isso é onde a gente compete e a gente está em desvantagem, talvez é a base dessa pirâmide aí. Né? Legal que o próximo passo ele já coloca funções cognitivas do ponto de vista de pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação. A gente vai bem, os seres humanos vão bem nisso, é claro, mas a AI ajuda a gente a aumentar, a acelerar. Exatamente. Já tem um monte de ferramenta em lugares super conhecidos que já estão saindo sobre isso e a galera já está usando. Tu vai escrever um e-mail, já tem lá uma opção. Deixa eu te ajudar a escrever esse e-mail. E aí a galera pode sentar o dedo, né? Escrever sem filtro nenhum e a IA vai ajudar a traduzir, vai te ajudar a resolver, né? A mudar ou até dar uma cara melhor para o problema que tu estava querendo escrever, a mostrar um valor que tu não estava conseguindo mostrar, a adaptar a tua comunicação. Tá colocando um poder realmente bem grande na mão dela, né? De se comunicar por ti. Mas se tem sido feito isso, ou se essa ferramenta está no ar, é porque ela já tem potencial de entregar valor ali, né? Já está entregando. As diferenças entre correlação, casualidade, uma análise estatística, cara, isso ajuda muito, né? Então, a AI começa a aumentar a nossa capacidade de fazer isso e vem aumentando cada vez mais, né? Mas já é um step acima do que é uma mera execução técnica, né? Já tem Sim. mais de raciocínio. E o terceiro pilar é a inteligência emocional. Aí a gente tem muita vantagem. A AI ela não consegue replicar de maneira autêntica, né? Até está escrito aqui. Sim, e nem provocativa, né? Com conceito de empatia, de como é que você se aproxima, mas a prática ainda é uma coisa muito humana. Sim. Tu precisa instruir a IA, seja ou reflita tal emoção nesse texto. Então, tu precisa dar essa instrução. A gente sabe como fazer isso, né? A IA não sabe fazer um rapport, a gente sabe. Mesmo assim, até quando a gente começa a evoluir a robótica, né? Eu acho que ela começa a tentar emular isso, né? As inteligências artificiais começam a tentar emular isso. Eu não sei se tu reparou, mas o próprio ChatGPT ele começa a adaptar a linguagem dele, por exemplo, para alguma coisa, para a tua forma de escrever. Uhum. Se você perguntar alguma coisa para ele mais íntima, filosófica sobre você, ele vai responder. Então, é uma tentativa, uma emulação ali, é interessante, mas ainda assim, né, a inteligência emocional é uma capacidade humana que não dá para equiparar ainda com a mão. Sim, exato. E o que forma, né, a inteligência humana são os nossos aprendizados, são os erros, são os momentos, são as experiências. A pessoa que tu era um mês atrás não é a mesma que tu é hoje. Exato. Então, beleza, a inteligência artificial que era semana atrás também não é a mesma que é hoje, mas ela ainda precisa de instruções, ela precisa coletar e ela precisa aprender. Então, é uma vantagem muito superior nossa, né?
nesse quesito a gente ensina realmente A aí. gente, sim. Não, você falou, não sou a mesma pessoa que um mês atrás, às vezes, de um dia para o outro, De um dia pro outro. eu eliminei uma crença, né? E, sei lá, ou adquiri outra. É. E é isso, eu mudei. Né, Eu posso pedir uma instrução para IA que me faça ser uma pessoa nova, por me trazer um outro ponto de vista. Mas agora, sobre lidar com ele, interpretar e colocar em prática, mudar alguma ação no meu dia a dia, aí eu já estou falando sobre esse terceiro pilar, terceiro e do último pilar, inclusive já puxando um gancho, sobre pensamento sistemático, né, e meta skills. sim. Achei muito interessante ele trazer a questão ali da meta-aprendizado, né? Como é que a gente aprende a aprender? E a própria IA está sendo uma ferramenta para a gente mudar os nossos conceitos de aprendizagem, de agilidade, de julgamento, de pensamento sistêmico, que é algo que pô, a AI está realmente muito longe disso. Né? Uhum. Como é que ela consegue se transformar em alguma coisa super diferente, enquanto da maneira como a gente está fazendo agora, né? Exato. Então, como é que você junta conceitos completamente diferentes e abstratos, usando a criatividade, usando inclusive conceitos mais artísticos, talvez, para trazer espirituais. Sim. Tem muita coisa que a gente ainda, que nem a humanidade ainda entendeu como a gente chega em certas conclusões, como a gente chega em certos lugares, que, enfim, aí é isso que a AI está muito longe. Começar uma linha, mas sabendo que tu tá num discovery, começar na descoberta para tentar chegar numa conclusão, né? Sem saber ela desde o início. Inclusive, teve um vídeo que tu começou semana passada, tu falou, né, ó, tô começando esse vídeo, não sei como é que eu vou terminar. Foi É isso, muito legal. construção, exato. Uma construção ali ao vivo. Então, ó, esse artigo é muito legal, leiam. Vamos deixar na descrição aí do vídeo, Boa. do YouTube, para a galera ler. Vamos compartilhar no LinkedIn também. Engraçado, é interessante que ele fala no artigo que usou o ChatGPT para construir isso, então ele foi alimentando ali a inteligência e foi tirando conclusões. E chegaram em conjunto nessa conclusão aqui. Sim, sim. Não, cara, super massa. Puxa uma canequinha de café, pega aí os 5, 10 minutinhos para poder digerir bem. E, nossa, que artigo fantástico, bem legal. Beleza, Juan, Boa. então cumprida. Nosso primeiro papo mais longo aqui. Quem sabe daqui a pouco a gente faz isso ao vivo mesmo, Sim. né? Nossa, muito massa. E como a gente acabou de falar, aprendizados. Bora fazer, vamos aprender junto, vamos começar. Mais uma coisa que a gente está fazendo pela primeira vez, né? Tá É sendo isso. massa esses experimentos. A gente não sabia como ia terminar e terminou super bem. É isso aí. Da hora demais. Juan, sempre uma honra. Obrigado aí pelo seu tempo. Pessoal que assistiu aí, um grande abraço. Contem com a gente. Uma boa Páscoa. Mas se você ver depois também, tá tudo certo. Que você tenha tido uma excelente Páscoa. Prazer. Valeu, gente. Obrigado demais. Tamo junto. Valeu, abraço. Valeu.